Edema agudo de pulmão hipertensivo. O que tem de mais atual para o tratamento desse tipo de paciente? Qual o melhor vasodilatador? Nitroglicerina ou nitroprussiato nesse cenário? E como fazer esses dois vasodilatadores? E quando não tem, pode fazer hidralazina para esse tipo de situação? E mais, furosemida. Qual a dose recomendada nesses casos? E por último, morfina. Esse é um tema que sempre gera discussões. Fazer ou não fazer de rotina para pacientes com edema agudo de pulmão? É sobre isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, que você, médico ou acadêmico de medicina, não pode perder, porque vai facilitar demais os seus atendimentos do dia a dia. Médico na prática! Sem dúvida alguma que o edema agudo de pulmão hipertensivo é uma das emergências cardiológicas que a gente mais tem que ter atenção diante do paciente. Porque é aquele paciente que chega, que você olha e fala assim, caramba, vou ter que entubar. O paciente está lá com bastante dispneia, saturando mal, não aguenta deitar um pouquinho o tórax que piora essa dispneia. Às vezes o paciente chega e não consegue nem falar, faz ausculta e está crepitando até o ápice assim, você olha e fala, meu Deus, eu acho que eu vou ter que entubar. E quando a gente entra com os medicamentos, com o tratamento da maneira adequada, a gente reverte esse quadro. É incrível que o paciente chega tão grave a ponto de você cogitar a intubação e depois de 3, 6 horas, se você fez todo o manejo correto, esse paciente parece outro. Você fala, não é possível que esse paciente agora que eu estou vendo aqui chegou tão grave a ponto de eu pensar que ia entubar. Olha como que ele está agora, nem parece que é o mesmo paciente. E isso acontece muito caracteristicamente nesses quadros de edema agudo de pulmão hipertensivo. Vamos entender o que acontece primeiro nesse cenário? É aquele paciente que já tem alguma predisposição cardíaca, às vezes já teve um IAM, às vezes é diabético, hipertenso, já tem comorbidades, fatores de risco, em que esse coração já não trabalha de uma forma tão adequada. Mas ainda assim é um paciente geralmente assintomático. E que por algum motivo, às vezes ele é hipertenso e ele descontinua o uso dos medicamentos e de repente essa pressão sobe demais. 22, 23 de sistólica, às vezes 11, 12 de diastólica. E aí nesse cenário, pensa comigo o seguinte, subitamente ocorre uma elevação da pressão e às vezes em um paciente que já era hipertenso e que fazia esse controle de maneira mais ou menos e que já mantinha ali uma pressão de 17, 18, mas de repente ela sobe para 23. Ah, vai ter um churrasco no final de semana, isso é muito frequente, muito comum, né? O paciente vai para uma churrascada, vai ter bebida alcoólica, comer um monte de carne, um monte de sal, e ele pensa assim, ah, então eu vou deixar de tomar meu antihipertensivo, porque, poxa, interação com bebida alcoólica, é melhor eu não tomar não. E depois, na segunda-feira, eu retomo os meus remédios. Acontece que muitas vezes, nesse final de semana, ele descompensa por causa disso, de bebida, de álcool e também sal. Às vezes, uso de drogas ilícitas também, estimulantes, podem precipitar esse aumento súbito da pressão. E às vezes na segunda-feira ele nem aguenta voltar os medicamentos e precisa procurar atendimento porque ele faz um baita pico hipertensivo e evolui com edema agudo. Porque nesse cenário, conforme a pressão vai aumentando demais, a resistência periférica aumenta muito. E aí o coração não consegue vencer essa força, não consegue vencer essa resistência periférica. E literalmente o coração começa a não conseguir bombear o sangue para frente. Se ele não consegue, o ventrículo esquerdo não consegue bombear o sangue para frente, automaticamente vai represando o sangue para trás. E quando a gente fala em represando para trás, quem que vem aqui? Os pulmões. Porque o sangue vem do pulmão para o átrio esquerdo, que vem para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai para o corpo. Se ele não consegue mandar adequadamente para o corpo, esse sangue começa a represar, como se fizesse um engarrafamento de sangue. E por conta disso, literalmente, você pensar comigo que o vaso sanguíneo vai enchendo, 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 enchendo a tal ponto que a pressão hidrostática, ou em outras palavras, a pressão de dentro do vaso fica tão grande que começa a predispor o extravasamento de líquido ao redor desses vasos. E olha, vamos olhar dentro lá do pulmão, dentro dos capilares pulmonares, que estão no meio do parênquima pulmonar. Imagina esse capilar aumentando tanto assim a pressão e começar a extravasar líquido nesse órgão tão nobre, tão delicado, dentro do parênquima, dos alvéolos ali do pulmão. Então, nesse cenário, esse líquido extravasa e começa a edemaciar tanto os alvéolos, tanto o parênquima, quanto pode extravasar para dentro dos alvéolos. E nesse cenário é você pensar comigo, caramba, então como que vai ter a troca de oxigênio e gás carbônico, já que está cheio de líquido no meio do caminho? Porque é isso que acontece, quando chega o oxigênio dentro do alvéolo, ele precisa se difundir, tanto aqui ó, na parede do próprio alvéolo, passando pelo parênquima e chegando até o capilar. Mas se isso daqui está cheio de líquido, transbordando líquido, vai dificultar essa passagem de ar.
vai dificultar essa passagem de oxigênio. E aí nesse quadro que o paciente começa a desenvolver o edema agudo de pulmão. E nesse cenário, perceba que esses pacientes, boa parte das vezes, não são pacientes hipervolêmicos. Porque aqui é um cenário diferente em que a pressão que subiu subitamente que está desencadeando todo esse mecanismo. É diferente do paciente que já é cardiopata, que já tem uma insuficiência cardíaca e que ele vai fazendo retenção de volume até um determinado momento que esse coração, devido à volemia muito aumentada, esse coração não consegue mais bombear o sangue de maneira adequada. E aí ele volta para os pulmões e pode também causar edema agudo de pulmão, mas aí é um outro cenário. Então eu destaco para você o edema agudo hipertensivo, quando a pressão sobe demais, e o que fazer para esse tipo de paciente. E agora que você já entendeu essa fisiopatologia, como que chega esse paciente geralmente? Primeira coisa, um queixa de dispneia. Falta de ar, ortopneia, não consegue deitar porque assim piora a falta de ar, a dispneia. É um paciente que já era previamente hipertenso, geralmente, ou fez uso de estimulantes, é uma coisa que a gente tem que perguntar ali diante desse paciente. Ou descontinuou, é hipertenso e descontinuou o uso dos medicamentos. E chega para você com a pressão realmente elevada, geralmente acima de 18, de 20, de 22 de sistólica. E aí então vai estar com bastante dispneia. No exame físico, muitas vezes você vai conseguir auscultar crepitações bilaterais. E geralmente esse paciente não tem edema de membros inferiores, não tem turgência jugular, porque o problema dele não é a hipervolemia, e sim a pressão que subiu demais. Então esse é o cenário típico do paciente que chega com edema agudo de pulmão hipertensivo. E a partir daí, você já deve levá-lo para a emergência e dar todas as condutas que eu vou te passar agora, inclusive trazendo os principais artigos aqui do que tem de mais atual para tratar esse paciente. Então, leva para a emergência, monitorização, oximetria, acesso venoso, cabeceira bastante elevada, preferencialmente até sentado, e oxigênio para manter uma saturação acima de 90%. Você pode começar com catéter nasal, pode pôr máscara, pode pôr não reinalante e até mesmo, se tiver disponível, pode fazer VNI, ventilação não invasiva. Então são possibilidades que você vai adequar à sua realidade e deixar esse paciente então um pouco mais confortável com o fornecimento de oxigênio. E aí a gente já pensa nesse cenário em 2 medicamentos, diuréticos e vasodilatadores. Como eu falei para você na fisiopatologia, aqui o grande problema é a pressão que subiu. Não é um paciente hipervolêmico, na grande maioria das vezes, e sim, ele está muito hipertenso. Então, meu foco no tratamento nesse cenário deve ser fazer vasodilatadores. É claro que a gente vai instituir furosemida, né, que é o diurético de alça, eu vou falar sobre isso, mas o foco inicial principal é na vasodilatação, é diminuir essa resistência periférica, é melhorar com que o coração tenha mais força, consiga vencer essa resistência. E aí, nesse cenário, entram 2 medicamentos que tem que vir à sua cabeça sempre. Nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina. São as 2 opções nesse cenário de edema agudo de pulmão hipertensivo, que é um tipo de emergência hipertensiva. E aí, de maneira geral, se fosse para escolher um, qual que você escolheria? Nitroprussiato de sódio. Nesse cenário de elevação súbita da pressão arterial, esse é o medicamento de escolha. Só que ele tem vários poréns. Mas como que usa o nitroprussiato nesse cenário? Nitroprussiato vem numa ampolinha de 2 ml, 50 mg. Você vai fazer a diluição desse nitroprussiato em soro glicosado exclusivamente, não pode diluir em soro fisiológico, precisa ser soro glicosado. E vai fazer essa infusão em bomba de infusão. É aí que está o grande problema da administração de nitroprussiato. Porque ele precisa de estrutura, ele precisa de bomba de infusão, não dá para fazer em microgotas. O equipo tem que estar protegido da luz, porque é um medicamento fotossensível, ele perde o efeito se colocar em equipo convencional e não tampar a solução. Então precisa cobrir a solução, precisa ter um equipo próprio para proteção da luz. Além disso, idealmente, esse paciente deve estar numa UTI, unidade de terapia intensiva, ter uma pressão arterial média invasiva, porque ele é extremamente potente. O nitroprussiato é o vasodilatador mais potente que tem. Ele faz tanto dilatação arterial quanto venosa e muito rápido, meia-vida curta e ação extremamente rápida. Então você tem que estar em cima desse paciente controlando essa queda gradual da pressão, para que não despenque muito rápido, não faça hipotensão, então você tem que fazer esse manejo. Mas aí que está o problema, precisa do mínimo de estrutura e que a gente, na grande maioria dos locais aqui no Brasil, não tem essa estrutura. Então, apesar de ser a primeira escolha, o nitroprussiato, devido ao cenário, muitas vezes você não vai conseguir usar. E aí você lança a mão da nitroglicerina, que é um venodilatador, preferencialmente venodilatador, então ele ajuda a acomodar esse líquido
nos tecidos, principalmente na parte pulmonar, vai diminuindo mais gradativo, ele tem uma ação um pouco menos efetiva do que o nitroprussiato, quer dizer, ele demora mais um pouquinho para agir, mas ainda assim tem uma ação rápida. E aí você pode partir para fazer então nitroglicerina porque ele tem uma grande vantagem, dá para você fazer em microgotas. Se você não tem bomba de infusão, dá para utilizar a nitroglicerina em microgotas. E como que é feita a diluição da nitroglicerina? Uma ampola também, assim como o nitroprussiato, mas aqui é diferente, são 10 ml em 50 miligramas dentro dessa ampola de nitroglicerina. Vai fazer a diluição tanto em soro fisiológico quanto em soro glicosado, pode qualquer um dos dois, geralmente a gente usa soro glicosado, 240 ml, com esses 10 ml da nitroglicerina, dando uma solução total de 250 ml, 50 miligramas. E vai começar em bomba de infusão 5 ml hora. Não tem bomba de infusão, começa em 5 microgotas por minuto. E vai aumentando. A cada 5 a 10 minutos, você aumenta de 3 a 5 microgotas ou ml. Se tiver microgotas, começa com 5 microgotas. Dali 10 minutos, pula para 10, depois para 15, para 20, ou se você tiver um pouco de receio, pode fazer mais lento essa subida. De 5 microgotas, parte para 8, parte para 11, parte para 14 e vai fazendo isso gradativamente. E se você tiver uma bomba de infusão, coloque em ml hora, 5 ml hora, 8 ml hora, 11 ml hora e vai subindo conforme a pressão do paciente for baixando e tendo essa resposta. Mas então essas são as duas opções. E aqui vale um adendo também. Se esse paciente chega com esse edema agudo de pulmão hipertensivo, é importante você pensar que um IAM pode estar por trás disso também. O paciente pode estar evoluindo com IAM, às vezes sintomático ou não, muito cuidado com isso. E aí esse IAM que está fazendo com que a pressão suba tanto e também desencadeando esse edema agudo. E aí nesse cenário do paciente com edema agudo mais o IAM, não deve fazer nitroprussiato, e sim nitroglicerina. Então essa é uma preocupação, uma atenção que você tem que ter. Por isso que todos esses pacientes precisam ter um eletrocardiograma de 12 derivações na chegada. E ainda assim, se você estiver pensando, ele está com dor torácica, não veio supra, solicita a troponina, preferencialmente a ultrassensível, para poder detectar se está tendo um IAM sem supra, porque aí nesse cenário é melhor fazer nitroglicerina para esse paciente. Então esses são os dois vasodilatadores de escolha, venoso. Agora uma dúvida que eu recebo com frequência. Doutor, não tenho nitroglicerina, não tenho nitroprussiato. Posso fazer hidralazina para esse paciente? E a questão é, nos dias de hoje, a hidralazina não parece ter uma efetividade tão boa quanto esses dois. Esse artigo que vai aparecer para você aqui agora, de 2015, traz justamente o seguinte recomendação. Outros vasodilatadores comumente usados, como hidralazina e enalaprilato, têm muito poucos dados publicados sobre sua segurança e eficácia. Então, olha só, em 2015 esse artigo já mostrou que, olha, hidralazina parece que não é a melhor nesse cenário. E mais, esse outro artigo que está aparecendo para você agora, de 2019, avaliou o cenário de nitroprussiato ou nitroglicerina venosa versus vasodilatadores via oral, como por exemplo hidralazina. E de novo mostrando que não há benefício da hidralazina em relação a nitroprussiato ou nitroglicerina. E ainda eu destaco para você o que exatamente o UpToDate fala sobre hidralazina nesse cenário de emergências hipertensivas. Olha só, a resposta hipotensora à hidralazina é menos previsível, porque você faz e pronto. Você não tem como controlar. Se fizer hipotensão, você vai precisar esperar para passar o efeito. É diferente de nitroglicerina ou nitroprussiato, que você diminui a vazão se o paciente fizer hipotensão. Aqui não tem como, você já administrou. Além disso, olha só, há poucas evidências de que essa prática melhore os desfechos e pode estar associado à hipotensão. E finaliza, o uso mais baseado em evidências da hidralazina parenteral é principalmente limitado a gestantes. Então, em outras palavras, até o presente momento, não tem, na medicina baseada em evidências, subsídio para que a hidralazina seja utilizada nesse cenário. E se você não tem outra opção, talvez seja melhor encaminhar esse paciente para um local onde tenha mais recursos, justamente pelos potenciais de complicação com a hidralazina. Por quê? Você não tem controle, você vai administrar e se fizer hipotensão, você vai ter que ficar ali com o paciente, aquele cuidado todo porque fez hipotensão. E mais, a hidralazina é um vasodilatador direto. Qual que é o receio e preocupação? Como ela faz, entre aspas, abrir na marra os receptores alfa-adrenérgicos, a tendência com a hiperestimulação catecolinérgica é sobrecarregar os receptores beta-1. Pensa comigo, está recebendo catecolaminas, agindo em alfa-1 e beta-1. Se eu bloqueio aqui, alfa-1, porque eu estou usando o vasodilatador,
automaticamente vai aumentar aqui, ó, a sobrecarga na parte do beta 1, então estimulando esse coração ainda mais. E também por um reflexo, até pela própria vasodilatação forçada, vai ter mais descarga de catecolaminas para tentar driblar isso, e que vai acabar refletindo no maior estímulo em receptores beta 1. Por isso que assim, no dia a dia, não tem indicação de uso de hidralazina de rotina. Tem que ser de exceção e ainda assim, poxa, se você está no local sem recurso, talvez não seja o melhor cenário. Mas então chegou, fez o vasodilatador, além dele, a gente precisa instituir, fazer diurético. Mesmo que esse paciente não esteja hipervolêmico, não tem turgência jugular, edema de membros inferiores, refluxo hepato-jugular, não tem nada disso. Mas ainda assim tem benefício fazer diurético. Mas aqui nesse cenário, principalmente para os pacientes que não fazem uso prévio de diurético, a dose pode ser uma dose baixa, de 20 a 40 mg venoso em bolos. Então vai pegar uma ampolinha de furosemida que tem 20 mg, você pode fazer de 1 a 2 ampolas, aspira e faz direto lentamente, sem diluir. E aí vai observar se o paciente vai ter resposta na diurese, mas perceba que vai ser junto com o vasodilatador. Enquanto isso, você está lá titulando a nitroglicerina, vai aumentando a dose para ir baixando a pressão e faz a furosemida para sobrepor o efeito e trazer benefício para o paciente. Inclusive agora recente, na Diretriz Brasileira de Hipertensão, eles trazem essa recomendação, olha só. O edema agudo de pulmão associado à emergência hipertensiva. Então nesse cenário o paciente deve estar em UTI com medicações venosas, monitoramento e diminuição gradativa da pressão arterial. Nitroglicerina e nitroprussiato reduzem a pré e pós-carga. O diurético de alça também diminui a sobrecarga de volume e, consequentemente, a pressão arterial. Então, em alguns casos, o uso de ventilação não invasiva, VNI, pode ser indicado para reduzir o edema pulmonar e o retorno venoso. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Fizemos o vasodilatador, vamos fazer a furosemida e, se tiver disponível, dependendo ali da situação, você pode lançar mão de VNI. E aí fez nesse cenário, esse é o tratamento base para o paciente que chega, porque o maior alvo é diminuir essa pressão e sempre surge a dúvida, e morfina? Cabe fazer morfina para esses pacientes com edema agudo de pulmão? Já que a morfina faz uma certa venodilatação, diminui a ansiedade, diminui aquele desconforto da dispneia, será que a gente pode sair instituindo a morfina de rotina para os pacientes com edema agudo de pulmão? O que o UpToDate fala sobre isso? Vamos dar uma olhadinha. Dadas as evidências limitadas dos benefícios e riscos potenciais dos opiáceos, sugerimos evitar, de modo geral, a terapia com opiáceos no tratamento do edema agudo de pulmão. Então essa é a orientação atual do UpToDate. E essa orientação está embasada em alguns estudos. Por exemplo, esse artigo de 2008 é um artigo grande que comparou o uso de morfina ou não e mostrou que a morfina tem potencial de aumentar a ventilação mecânica, de insuficiência respiratória, aumento do tempo de internação hospitalar e até mesmo aumento da mortalidade. Então esse artigo de 2008 traz isso. Um outro artigo, que é uma meta-análise de 2022, também mostrando que não há benefício fazer morfina de rotina. Você pode lançar mão, talvez naquele cenário do paciente com IAM associado, está com uma dor intensa, e aí quer tirar a dor, quer tirar a ansiedade, talvez valha a pena fazer uma dose baixa de morfina, 2 mg, geralmente suficiente. Ou então um outro cenário, paciente agitado, não tolerando muito bem o VNI, porque ele está angustiado pela falta de ar e a hora que coloca ele fica mais ansioso ainda. Então para esses pacientes talvez a morfina tenha um efeito aí bacana. Até porque olha que interessante, né? Se ele está com VNI, a chance de fazer insuficiência respiratória diminui. E aí fazendo um pouquinho de morfina em doses baixas, devagar, cada 2 mg geralmente, você vai tirando a ansiedade e deixando com que ele faça essa ventilação melhor. Então, talvez esse seja o único cenário para a instituição de morfina nesses pacientes com edema agudo de pulmão. Mas então olha como que agora você tem todo esse passo a passo, sabendo exatamente o que na atualidade é o mais importante para tratamento de edema agudo de pulmão e hipertensivo. E aproveita ainda para deixar nos comentários o que você costuma prescrever para o seu paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo. E me fala também se você quer que eu grave um vídeo para aquele paciente que chega com edema agudo, mas ele está hipotenso, porque muda completamente o tratamento. Completamente diferente o paciente com edema agudo de pulmão e está hipotenso. Me conta nos comentários se você gostaria de um vídeo específico sobre isso. E eu aproveito para te convidar, já que eu estou falando da nova diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que acabou de sair agora em 2025, no próximo vídeo eu vou trazer para você o que muda no atendimento de crises hipertensivas.
A última atualização era de 2020, então agora saiu uma nova diretriz. Será que mudou muita coisa no atendimento de crises hipertensivas? É isso que eu vou trazer para você no próximo vídeo. E para você, médico acadêmico de medicina, se ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu publicar. Aproveita ainda para compartilhar esse vídeo de hoje com aquele seu amigo médico acadêmico de medicina que precisa ver isso, que precisa saber como atender um paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, que não pode sair fazendo morfina de rotina, que tem que ter muito cuidado com hidralazina e que tem dúvida na hora de usar nitroprussiato, nitroglicerina. Então manda para ele que eu tenho certeza que ele vai aproveitar demais e ficar bastante agradecido, inclusive. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.